Pronto, já está na Terra. Maratona de Simulados. Opa, pronto. Segundo episódio. E guerreiros, só para relembrar, tá? A nossa proposta já está na plataforma. Vocês devem ter recebido a notificação aí por e-mail. Então, a proposta já está rodando, já está na pista. E quero aqui ressaltar que às 23h30 do domingo é o momento em que o prazo estará encerrado, ou seja, teremos aí mais de 52 horas para que você possa efetuar a entrega. Aliás, não se esqueçam, por favor, de, além de preencher aquele formulário que eu pedi para que vocês fizessem, alguns infelizmente ainda não fizeram, porque na verdade, assim, é muito importante preencher aquele formulário, aquele questionário, porque ele vai me dar muitos direcionamentos acerca do que nós vamos fazer, não apenas na maratona, mas para vocês, que majoritariamente aí são meus alunos, vão usufruir dessa benesse, ou seja, de um trabalho mais específico sobre a disciplina de redação, tá? E também peço a todos que imprimam as folhas definitivas, tá? A folha definitiva tá lá no Drive, certo? Então, aquele drivezinho, que inclusive, galera, tá fixado lá no comentário, lá na descrição do grupo, Patente à Prova. Então, você vai ter acesso à aula, tá? Você vai ter acesso também ao Drive, que eu preparei somente para maratona. Então, assim, você já vai ter acesso lá. Inclusive, eu vou até colocar aqui agora para vocês o material de apoio do tema 2, tá? E que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, muito brevemente, até porque como tem material de apoio fica muito mais fácil, né? Para que vocês possam trabalhar o tema sem maiores dificuldades, tá? Então, já está lá no Drive, beleza? Esse material de apoio que eu preparei especialmente para vocês. Já quero aqui, galera, saudar a geral, mandando esse boa noite aí no chat, e aí eu quero que todo mundo mande também esse boa noite, cumprimentando aí a galera toda, enfim, para que a gente possa tornar essa noite de sexta uma noite de produção de conteúdo, de produção de conhecimento e, sobretudo, melhorar o nosso caminho rumo ao dia 3 de novembro, que é o grande dia. Só para lembrar, guerreiros, a partir do mês de agosto, já faremos aí a nossa revisão Enem, tá? Ou, perdão, revisão UESB, beleza? Então, para quem vai fazer aí o vestibular UESB, cola com a gente lá. Vamos fazer uma puta revisão. Para que... Cadê a galera mandando boa noite no chat? Estou esperando vocês me cumprimentando, mandando esse boa noite aí. Fiquem ligados, porque o vestibular UESB, em geral, né, ele ocorre ali pouco depois do Enem. Então, assim, não vamos deixar aí a preparação para a última hora, obviamente, né? A nossa ideia é fazer uma preparação antecipada. Então, a ideia é justamente essa. Eu sei que vocês estão muito atarefados. Esse segundo semestre realmente é um momento de muito sacrifício, mas é claro que quando se fala de estudo de alto rendimento, os sacrifícios eles são absolutamente necessários, né? Não dá para achar que nós vamos ser aprovados nos cursos de alto nível fazendo uso da lei do menor esforço. Não dá para achar isso, tá? Aliás, analisando o questionário, uma das primeiras perguntas é em qual curso você quer ser aprovado, né? E, sei lá, 90%, 95% respondeu medicina. E aí, galera, é fato. Quer ser aprovado em medicina? Não tem jeito. A, a fórmula, ela não tem segredo. Ela é facto que a gente precisa de um sacrifício maior, sobretudo nesse segundo semestre, beleza? Mas, galera, sem maiores delongas, hoje o nosso encontro ele é muito voltado para aquilo que eu vi no questionário, tá? Eu vou até já compartilhar aqui com vocês. E a aula de hoje ela é muito voltada para o que eu vi lá dentro do nosso diagnóstico, tá? Guerreiros, olha só. Um dos pontos que eu notei e que tem causado bastante dificuldade na maioria da galera é a competência 3, tá? Eu tenho trabalhado isso
lá na sala, né? Quem é meu aluno sabe disso. A gente começou a revisar a competência 3, até porque nós já tratamos dela no primeiro semestre, então no segundo semestre iremos fazer aí um processo de revisional, na verdade, né, desse conteúdo. Então, assim, a nossa ideia vai ser revisar o máximo que pudermos, mas dentro de uma ideia das maiores necessidades. Valeu, Thalita. Boa noite. Boa noite. Então, assim, a nossa ideia aqui é otimizar o nosso tempo. Afinal de contas, temos aí mais ou menos 100 dias até a prova, pouco mais de 100 dias. Então, assim, nós não podemos despender nossa energia para conteúdos que, de fato, não vão trazer uma solução imediata, ou uma solução de médio prazo. Então, eu percebi, e eu já imaginava que aconteceria, que as maiores dificuldades se encontram nas competências 1 e 3. Tá? Competência 2, eu vi que está tranquilo, analisei também os simulados e vi que isso é uma realidade comprovada por lá, pela plataforma. Competência 5 também, né? Isso não significa que não vamos revisar isso no segundo semestre, tá? Mas a nossa prioridade agora, nesse momento, é de fato pegar firme naquilo que nos interessa. O que nos interessa agora? Solucionar os problemas mais imediatos, tá? Que é competência 3 e competência 1. Claro que eu elenquei alguns itens, tá? Que eu considero como principais, não apenas do ponto de vista da pontuação, mas, sobretudo, daquilo que é a composição do texto e o ato de escrever. Então, eu trouxe logo um exemplo prático para que a gente não fique muito no campo teórico, para que a gente veja na prática e possa aplicar já nesse simulado, beleza? E só para destacar aqui para vocês, deixa eu só liberar a entrada aqui de mais um. Pera lá. Vou pegar aqui para vocês verem. Simulado 2. Eu vou pegar aqui o comando de proposta, ou a frase temática, né, só para destacar qual vai ser o objeto de análise desse nosso simulado 2. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. O simulado 2 é o seguinte, ó. Eu não sei se vocês já viram aí. A situação de vulnerabilidade dos povos indígenas do Brasil contemporâneo. Beleza? Então, esse aí nossa frase temática do simulado 2, tá aqui, ó. Guerreiros, é importante sempre ressaltar que esse simulado 2, ele vai tratar da questão dos povos indígenas, que, aliás, foi um tema muito cotado para o ano passado. E aí muita gente pode dizer, Lego, mas no Enem 2022, o tema tratou sobre a questão dos povos tradicionais. Galera, povos indígenas fazem parte dos povos tradicionais, ok? E para quem acha que não pode cair algo semelhante, lembrando, não cai o mesmo tema, óbvio, né? A mesma frase temática, não. Mas algo próximo dentro da frase temática, sim. Aconteceu, por exemplo, com persistência da violência contra a mulher, foi 2015, e agora os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ou seja, a mulher foi o alvo, né, foi o núcleo do tema, mas em abordagens distintas. Aqui, a tratativa será diretamente dos povos indígenas, ou seja, aqui é o nosso núcleo temático, beleza? Guerreiros, muito importante já ressaltar, certo? Aqui nós temos, de maneira muito clara, a problematização, certo? Essa problematização, ela vai gerar a nossa tese de confirmação, ou seja,
em que você vai apenas ratificar, vai endossar a ideia que a situação dos indígenas do Brasil ela é vulnerável, ok? E aqui, guerreiros, olha só, aqui fala de Brasil contemporâneo, tá? Aqui é um marcador temporal, ó. Aqui nós temos um marcador temporal, ou seja, isso abre margem para você utilizar, por exemplo, como estratégia argumentativa, uma alusão histórica. Beleza? Então aqui são só delimitações para que a gente possa tratar o tema de uma maneira muito tranquila, tá? Guerreiro, só para lembrar, tá? Se você tiver dúvidas, se você tiver qualquer tipo de questão a tratar, manda aqui no chat para mim, tá? Fique absolutamente à vontade. Lembrando que o nosso encontro hoje, ele não será alongado, mas será muito assertivo no que a gente precisa. Vamos lá. Primeiro ponto da gente tratar aqui, galera, é que nós estamos falando de competência 3, tá? Essa competência 3, ela trata predominantemente do processo de argumentação, tá? Isso eu já falei na sala em alguns momentos, para quem não é meu aluno lá no curso, nós tratamos sobre isso aqui do ponto de vista teórico, tá? Eu não vou entrar em todo o processo teórico para a gente não se alongar. O que a gente precisa é tratar de um dos pontos da argumentação, guerreiros, que é o processo que está atrelado à qualidade do argumento. Aliás, eu percebi que a maioria da galera respondeu que uma das grandes dificuldades que se encontrava por lá era justamente melhorar a qualidade do argumento. Eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo pegar o questionário aqui, ó. Beleza. Galera, de 51 respostas até agora, 36 sentem que precisam melhorar a qualidade do argumento. Ou seja, nós temos aí praticamente unanimidade, tá? Praticamente unanimidade. Então, assim, a nossa avaliação, ou a avaliação do INEP, ela será voltada não para a quantidade de argumentos que você insere no seu texto, mas pela qualidade deles. Ou seja, qualidade, guerreiros, e é importante sempre lembrar, está muito atrelado, ou seja, esse processo qualitativo está atrelado à ideia de pertinência. Ou seja, qual é a contribuição desse argumento para o texto? Beleza? Então, quando você for gerar um argumento, você precisa lembrar que eu preciso pensar em qual a contribuição desse argumento para o meu texto. Por exemplo, aqui nós estamos, né, no simulado 2, estamos falando da situação de vulnerabilidade dos povos indígenas. Guerreiros, a situação dos indígenas é vulnerável porque, lembre-se sempre, se eu vou melhorar a qualidade do meu argumento, eu preciso estabelecer questionamentos. Ou seja, por que a situação dos indígenas nesse Brasil atual, no Brasil contemporâneo, é vulnerável? Por qual motivo os indígenas estão na situação vulnerável? Tá? Aí a galera sempre vai naquela, né? É pela negligência estatal, né? Sempre é um argumento que a galera utiliza bastante, e eu já falei sobre isso. Negligência estatal é um argumento válido, ingerência estatal é um argumento válido, indiligência estatal é um argumento válido. Tudo isso é válido, desde que você qualifique o seu argumento. Por exemplo, se você coloca assim, ó, por quê? Pela, ó, negligência, ó, negligência, negligência do Estado no que concerne a proteção dos povos originários.
Ou seja, perceba que, nesse caso, não foi pura e simplesmente negligência do Estado ou negligência estatal. É negligência em que aspecto? No que concerne à proteção. Porque o Estado, ele é responsável não apenas pela proteção dos povos originários, que nesse caso entra como uma relação de sinônimo, né, sinonímica próxima de indígenas, ok? Mas de toda a população. Ou seja, se o Estado não protege os povos originários, eles estão numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, olha a relação aqui, guerreiros. É por isso que eu falo da qualidade do argumento. É quando você mostra para o avaliador qual é a lógica, aquele argumento está ali, por quê, por qual razão, por qual motivo. Beleza, galera? Olha só. Proteção é diferente, é antônimo de vulnerabilidade. Perceberam? Se você está protegido, você não está vulnerável. Beleza. Mas se existe a vulnerabilidade, logicamente, o Estado se comportado de modo negligente. E só para ressaltar, o que quer dizer negligente, e às vezes a galera coloca a expressão, o termo, e não se preocupa com o significado dele. O que quer dizer alguém ser negligente? Por exemplo, galera, vou perguntar aqui, tá? Quem já foi negligente com a área de humanas no Enem, responde aqui com sinceridade. Eu. Quem já foi negligente com humanas aqui? Levanta a mão no chat aí e diz eu. Assim, ó, já fui negligente com humanas no Enem. Já fui negligente com linguagens no Enem. Alguém já foi negligente? Pode levantar a mão. Tem que ter sinceridade, né? Pode levantar a mão. Fala, ó, eu fui negligente. Eu fui negligente com humanas com linguagem. Pronto. Eu gosto de sinceridade, eu gosto de franqueza. Pronto, maravilha. O que quer dizer negligente é não tratar algo com a devida importância. É não, de fato, não priorizar aquela situação. E a gente sabe, né? Quando negligencia humanas e linguagens, em geral, dá ruim. A gente sabe disso. Aliás, eu sempre falo com a galera, quem quer aprovação, assim, sobretudo nos cursos mais concorridos, não pode se dar ao luxo de ir mal em absolutamente nada. Esse é o problema. Quando você concorre no alto nível, simplesmente não dá, não é possível ser negligente em absolutamente nada. Mas às vezes a gente, como ser humano, a gente aprende mais pela dor do que pelo exemplo, né? Então, infelizmente, a vida funciona assim. Mas vamos embora. Então, assim, ó, perceba. Aqui, galera, é só um exemplo, tá? Isso aqui, ó, é só um exemplo de qualificação do argumento. Lembrando que isso aqui, tá? É a apresentação do argumento. Ok? Aqui é a apresentação. Eu apresentei o meu argumento. Beleza? Mas o que a competência 3 avalia também e de forma majoritária é o desenvolvimento, tá? Até porque é no deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível para vocês. Até porque é neste parágrafo, nesses parágrafos, né, que são pelo menos dois, são dois aí, é no desenvolvimento, esse aqui é um D1, tá? Em que você detalha aquilo que você apresentou anteriormente, ou seja, é o detalhamento do processo argumentativo, é o detalhamento do argumento, ok? E o INEP fala o seguinte, que no desenvolvimento, o candidato deve mostrar essa vontade de desenvolver uma ideia, deve mostrar para o avaliador a maneira em que a linha argumentativa vai seguir, ok? Então, assim, quando você apresenta uma ideia, né, que nesse caso aqui é o argumento, você deve mostrar para o avaliador que você vai seguir uma linha, que você vai seguir uma ideia, e que essa ideia, ela se completa.
Então, eu trouxe aqui um parágrafo de desenvolvimento para que a gente possa analisar, lembrando que esse parágrafo corresponde à redação Enem 2023, beleza? Que fala exatamente dos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, beleza? Pronto. Guerreiros, aqui eu vou tratar sobre dois aspectos. O primeiro, do argumento em si, da qualidade do argumento e da fundamentação do argumento, ok? Então nós temos aqui, ó, 2 pontos. Além de detalhar, nós estamos falando de quê? De fundamentar. Fundamentar por meio de quê? Fundamentar por meio das estratégias argumentativas. Que podem ser diversas, tá? Aí é alusão histórica, argumento de autoridade, dados, fatos, enfim, você pode trazer aí séries, filmes, livros, ou seja, qualquer fundamentação nesse caso é válida. E também falar do processo estrutural, que aí já é competência 2. Então, assim, ó, o processo aqui, ó, estrutural é a avaliação da competência 2. Beleza? A estrutura é objeto de análise da competência 2. Então vamos lá. Como é o desenvolvimento 1, o que ele lança aqui, ó? Nesse contexto. Nesse contexto, guerreiros, é um mecanismo linguístico interparágrafo. Ou seja, que contexto? Nesse contexto que foi citado lá na introdução. Aqui, guerreiros, já é competência 4, ok? Ó, aqui é competência 4, tá? É válido considerar a existência de permanências históricas como principal fator causador. Opa, aqui eu já tenho o primeiro ponto. Permanências históricas. Isso aqui, guerreiros, ó, é o argumento 1. Ou seja, eu apresentei o argumento e eu retomei esse argumento no meu tópico frasal e associei a isso principal fator causador de quê? Da invisibilidade, que é a palavra que traz a problematização. Então aqui, ó, eu já vou destacar aqui para vocês, ó, da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres. Guerreiros, olha só. Isso aqui, eu vou até destacar aqui para vocês, já vai faltar espaço aqui, mas não tem problema não, a gente improvisa aqui, ó. Isso aqui, ó, essa primeira parte, tá? É um tópico frasal, tá? Ele tá perfeito, porque ele traz todos os elementos necessários. Ele inicia com o mecanismo linguístico, ele retoma o argumento e retoma elementos do tema. Então, o que é o tópico frasal? Tópico frasal, só para a título de entendimento, ele é a introdução do parágrafo. Botei entre aspas aqui porque é um termo só para deixar claro. Ele é a introdução do parágrafo, ou seja, o meu parágrafo vai tratar de quê? Dessas permanências históricas associados à invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher. Foi. Ou seja, o tópico frasal cumpriu a função dele, que é o quê? Enunciar aquilo que será o objeto de análise do parágrafo. Foi. Eu apresentei para o meu avaliador aquilo que será o objeto de análise, aquilo que eu vou discorrer, detalhar no meu parágrafo. Pronto. Lembrando, a introdução do parágrafo, por exercer uma ideia de apresentação, lembrando, ele precisa ser algo compacto. Então, no máximo, estourando de tudo, no máximo, 2 linhas. Máximo, 2 linhas. Se puder ser menos, ótimo. Se puder ser menos, ótimo. 1 linha e meia. Beleza. Tópico frasal compacto. Leigo, esse tópico frasal é avaliado por qual competência, do ponto de vista estrutural, para a construção do parágrafo? 2. Do processo argumentativo? 3. E aí, guerreiros, é fundamental.
Eu saber exatamente como eu vou ser avaliado. Eu saber exatamente como o avaliador vai enxergar o meu texto. É o que eu falo para a galera. Não é só saber o que fazer, é por que fazer, é como fazer. Isso aí é base primordial, ok? Beleza. Segue. Vamos seguir. Vamos seguir. Bom, então ele diz o seguinte, ó, que essas permanências históricas, tá? Elas contribuem para o trabalho da mulher ser invisível. A ideia dele é essa. O argumento dele vai nessa linha. Ok. Isso ocorre, pois, galera, o pois aqui, lembrando, tá? O pois aqui não é sinônimo de, não é uma conjunção explicativa. É o sinônimo de, portanto, de confirmar uma ideia. Isso ocorre, portanto, isso ocorre nesse sentido, se for da ideia de continuidade, desde os primórdios do Brasil colônia. Pô, beleza, já começamos bem, porque, ó, já começa aqui a estratégia argumentativa de alusão histórica. Esse pincelzinho tá mais... Deixa eu afinar ele aqui. Ó, processo de alusão histórica. Ô, Lego, você tinha falado lá que eu preciso mostrar para o meu avaliador a pertinência do argumento e da estratégia. Porque, guerreiros, já me perguntaram isso. Ô, Lego, qual é a melhor estratégia? Eu posso colocar uma novela, eu posso colocar um livro, eu posso colocar uma série. Guerreiros, a questão fundamental aqui não é o que você lança no texto, é a maneira como você faz isso. Porque o que você vai colocar, desde que esteja previsto lá, não interessa muito. Desde que haja pertinência. Você mostra para o avaliador de maneira clara que aquilo é importante para a argumentação. Então, reparem, se ele trouxe aqui, ou ela, né, permanências históricas, e automaticamente se fala de Brasil colônia, já começa a se estabelecer uma relação de sentido. Percebeu? Logo no segundo período. Logo no segundo período. Então, vai lá. A população feminina tem recebido o status, ele fala que tem recebido porque isso permanece até hoje, tá? Porque ele fala de quê? Permanências, ó. Tem recebido permanências. O status de sexo frágil e, por supostamente não possuir aptidões para o sustento, tornaram-se encarregadas, aqui é a oração intercalada, tá? Encarregadas apenas de tarefas domésticas. Aqui, guerreiros, perfeito, perfeito. Olha só. Ele trouxe a alusão histórica em um período, demonstrando o seguinte, que essa ideia falsa, que ele fala aqui, né, utiliza inclusive esse advérbio aqui, ó, supostamente, naturalmente, permanece até os dias atuais. E ele faz isso em um período, e eis a minha dica, você quer fazer uma fundamentação com qualidade? É simples. Não alongue a sua estratégia argumentativa. Lembre-se, a prioridade aqui é argumentar, e você vai perceber, em todos os períodos aqui, ele foca no argumento, ele discorre, ele detalha a ideia. A estratégia, essa exposição histórica, é tão somente apenas para fundamentar e nada mais. E nada mais. Então, guerreiros, eu percebo que alguns, talvez naquele afã, naquela ideia, naquele processo de tentar demonstrar para o avaliador que ele conhece, que ele sabe, que ele, de fato, tem condições de lembrar daquele fato, daquela citação, seja lá o que for, ele alonga demais. E, com isso, acaba tornando o parágrafo predominantemente expositivo. Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Então, perceba que nesse caso, eu destaquei esse parágrafo porque ele usa só um período para lançar a fundamentação e trabalhar o argumento. Galera, antes de continuar aqui, eu quero pedir para que você, quem puder aí, pega seu celular, ou tira um print, ou tira uma foto, marca lá, @legofontes e @curso patente, para quem puder fazer aí. É legal repostar esse momento aí,
Vou até fazer uma pose aqui para vocês. E aí você pode tirar o print, tirar a foto aí. Deixa eu dar uma paralisada aqui. Dá uma risada, né? Porque. Tira a foto, já foi. Já tirou o print. Ou de lado, tá, beleza? Pronto, já foi. Então, se liga só. Perceba que na continuação lança da seguinte forma, ó. Sob essa ótica, né? Ou seja, na ótica de que a mulher é incapaz, a ótica retrógrada lá do Brasil Colônia, lembrando, galera, utilizou-se Brasil Colônia porque falou de histórico, né? Brasil Colônia ali entre 1530 e 1822, né? Que aí o Brasil se torna império, depois república e depois entra aí regime militar, um ambiente democrático e tudo mais. Mas Brasil Colônia, né? Por ser um momento histórico, perceba que está aqui com letra maiúscula, ó, tá? Tá aqui com letra maiúscula, beleza? Por se tratar de um momento histórico aqui do Brasil. Então, sob essa ótica, ou seja, o sob essa ótica da ideia de quê? De continuidade. Então, ó, sob essa ótica, que ótica? Essa ótica aqui, ó, essa ótica que foi citada. É nítido, olha o juízo de valor, é nítido, é claro, é evidente que 200 anos depois da superação da condição de colônia, ou seja, 1822, 2022, ok? As raízes patriarcais, ó, de novo lá, ó, permanências históricas, raízes patriarcais, continuam sendo refletidas nas relações modernas brasileiras. O texto poderia acabar aqui. Fim de papo. Poderia acabar aqui. Porque ele mostrou, ele provou que existia uma ideia no Brasil colônia e mesmo depois de 200 anos, as raízes permanecem. Por quê? Olha o porquê. Aí ele lança aqui, ó, uma conjunção explicativa, uma vez que as mulheres permanecem responsáveis por serviços não remunerados associados à maternidade e à existência de idosos da família. Ou seja, tá aqui, ó. Toda essa parte aqui desse período, tá? Eu vou pegar de outra cor aqui aí para não confundir. Ó. Ou seja, assim como naquele momento, ó, tarefas domésticas, agora tarefas domésticas, tarefas de cuidado. Percebeu que o autor, ele faz conexões o tempo inteiro para não fugir da linha de raciocínio, para o avaliador, para quem está lendo o texto, não deixar lacunas. E galera, eu não sei se vocês já receberam nas correções, assim, ó, lacuna argumentativa, lacuna argumentativa, lacuna argumentativa. O que quer dizer isso? É simples. É você deixar para quem está lendo a tarefa de completar a ideia, de fazer inferências. Não, aqui não tem inferências. Está muito claro que a situação era assim naquele momento e 200 anos depois a coisa permanece muito parecida. Olha só. Aí ele lança um efeito disso, ó. O que resulta, esse termo aqui, guerreiros, ó, o que resulta, tá? É o quê? É marcando uma ideia de efeito. Eu estou marcando uma consequência na manutenção de estereótipos, manutenção, ó, histórico, manutenção. Galera, vocês estão percebendo que toda hora aqui, ó, as relações de sentido, elas permanecem por conta das palavras. Manter permanências, ó, permanência, manutenção de estereótipos de gênero e na redução do tempo disponível para a inserção feminina no mercado de trabalho. Posto que os trabalhos assistencialistas são geralmente, aqui é claro, né, um advérbio aí para não generalizar, né, exercidos de forma integral. Guerreiros, perceba o seguinte, aqui nós temos um ponto para a gente tratar aqui, tá? Perceba que esse período ele começa aqui e ele termina aqui, tá? Aí você fala, Lego, do ponto de vista da argumentação, está errado? Não, não está errado. Mas o que o corretor poderia inserir aqui como desvio? Uma justa posição sintática.
Ou seja, esse período o corretor pode considerar como um período excessivamente longo. Ou seja, ele poderia reduzir esse período e transformá-lo em 2 para não correr esse risco. Por exemplo, se ele desse um ponto aqui, ó, aí poderia colocar, por exemplo, né, só para a título de melhoramento do que já está bom, tá? Tal panorama resulta na manutenção, ó, poderia colocar aqui, ó, resulta na manutenção de estereótipos, né? Ou tal comportamento, tal panorama, tal cenário, e aí segue adiante, beleza? Então, assim, nesse sentido aqui, eu poderia transformar esse período em 2 para não cair numa justaposição sintática. Lego, justaposição sintática impacta em quê? Na competência 1. Tá? Ou seja, justaposição sintática e também um truncamento, né, que é justamente o contrário, impactaria significativamente na competência 1, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas, do ponto de vista argumentativo, perfeito, perfeito, tá? Trouxe relação de causa e efeito, recuperação de significados com as palavras e argumentou. A prioridade aqui foi argumentar. Ele demonstrou para o avaliador de maneira muito clara, de maneira muito nítida, de maneira muito evidente que efetivamente a mulher, esse cenário do trabalho de cuidado, ele começa no Brasil colônia e ele permanece até os dias atuais. Peraí, galera, deixa eu só tirar essa blusa que fez um calorzinho aqui agora. Deixa eu voltar. Bora. Então, guerreiros, perceba. Aqui nós temos uma divisão de períodos, e aí, mais uma vez, né? Ressaltando a competência 2, tá? Nós temos aqui, ó. Vou colocar a mesma caneta aqui, ó. Primeiro período, que foi tópico frasal. O segundo período, que tratou do repertório, né? Da estratégia argumentativa. O terceiro período, que focou na argumentação, que poderia ser dividido em 2. Aqui poderia ser um quarto período, tá? E o período de finalização, que é o quinto período. Ou seja, nós temos, a grosso modo, né, que seria a introdução do parágrafo, o desenvolvimento do parágrafo e a conclusão do parágrafo. Ou seja, a ideia ela é fechada como um todo, beleza? Assim, ou seja, o encerramento é uma conjunção conclusiva, né? Torna-se evidente, olha o juízo de valor de novo aí, ó, que o legado histórico, ou seja, que legado histórico, olha a recuperação de sentido, galera, ó, que legado histórico, esse aqui, ó, que ele ressaltou anteriormente, desvaloriza, tá? Porque lá fala de invisibilidade, né, que quer dizer a desvalorização, o papel da mulher no cuidado familiar, né, no trabalho de cuidado. Além de corroborar seu estado de vulnerabilidade, que na verdade entra semanticamente próximo à invisibilidade, né? Entra muito próximo à ideia de a ideia de desvalorização. Então você vai ter aí desvalorização, invisibilidade, ou seja, que são semanticamente próximos. O papel da mulher no cuidado familiar é colaborar a sociedade de vulnerabilidade devido à falta de remuneração e à dependência financeira dos seus maridos. Detalhe, sobre essa estratégia aqui, ó, Brasil Colônia, né, que foi uma alusão histórica, eu já ressaltei aqui. Eu falei isso na sala, acho que foi essa semana, que a galera às vezes tem uma ideia que não é verdadeira, de que se eu não achar um repertório que fale exatamente do trabalho de cuidado da mulher, eu não vou conseguir argumentar esse. E às vezes, qual é o grande problema? Guerreiros, você não precisa achar um repertório que fale exatamente daquele núcleo temático. Eu, inclusive, fiz uma atividade na sala de projeto de texto e o aluno disse assim, maravilhosa, inclusive, ela tá muito bem, tá escrevendo muito bem, evoluiu muito. Ela falou assim, pô, Lego, não tô lembrando de nada sobre
sobre homofobia, que foi o núcleo temático que nós tratamos lá na sala, né? Ela falou, Leigo, não estou lembrando de nada sobre homofobia. Eu falei, e quem disse que você precisa lembrar de algo que trate especificamente sobre homofobia? Você não precisa necessariamente. Ou seja, você consegue tratar desse núcleo temático de outras formas, de outras maneiras. Né? Você consegue fazer isso, né? Com outros repertórios, com outras situações que vão favorecer o seu texto. Né? Você consegue fazer isso de outras formas, né? Só separar aqui, galera, porque ficou muito embolado ali. Peraí. Vou botar aqui. Então, assim, foi o que eu disse para ela. E aqui você percebe que o Brasil colônia, a ideia de Brasil colônia como alusão histórica, não é necessariamente algo sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Não. Brasil colônia você consegue tratar em diversas situações, mas, notadamente, você consegue utilizar esse repertório que, inclusive, vai te dar mais segurança, mais confiança. Então, assim, quando você se prepara de uma maneira holística, de uma maneira, digamos assim, de uma preparação de repertório com qualidade, você não se preocupa, mas será que eu tenho um repertório sobre esse tema? Não necessariamente precisa ser sobre aquele núcleo temático, ok? Então, assim, percebam que o repertório, apesar de não ser exatamente tratando do trabalho, não tem uma obra, um livro que fala exatamente do trabalho de cuidar da mulher, trouxe um repertório que foi bem utilizado, e é claro, se ele é bem utilizado, notadamente, ele vai ter uma boa avaliação. Porque aqui foi provado por diversos elementos que estão no texto, tá? Que esse repertório ele foi bem utilizado e, acima de tudo, olha a expressão que eu utilizei lá, ó. Ele foi, cadê? Ele foi pertinente, olha a pertinência, a contribuição para a argumentação. Então, guerreiros, a ideia aqui é você demonstrar para o seu avaliador que, de fato, o seu repertório ele é pertinente para a argumentação. Ele está ali por uma razão importante, ou seja, ele é importante para a argumentação. Deixa eu só colocar isso aqui. Beleza? Então, assim, ó, percebam que, nesse caso, esse parágrafo de desenvolvimento ele é muito ilustrativo para a gente, porque ele demonstra como a argumentação ela pode ser boa, tá? E dentro de um padrão que a gente busca, né? E lembrando que isso aqui foi a redação de nota 1000 do Enem, tá? Só para ressaltar. Então, na sequência, o que você tem aí? O tópico frasal, com a retomada do argumento e a retomada de elementos do tema. Você tem o repertório, a estratégia argumentativa. Você tem a argumentação, ou seja, demonstrando por que aquele repertório está ali e detalhando o seu argumento. E, finalmente, o fechamento do parágrafo, tá? Lembrando sempre, cuidado com os conectivos que você utiliza, porque esses conectivos, esses mecanismos, sobretudo sequenciais, eles são fundamentais para estabelecer as relações de sentido. Vou dar um exemplo aqui, ó. O sob essa ótica, ele dá aqui ideia que eu vou seguir na mesma linha do período anterior. O tal panorama, na mesma ideia, estou seguindo a mesma linha do parágrafo do período anterior. O assim, daqui ideia, eu estou finalizando o meu parágrafo. O nesse contexto, daqui ideia, vou retomar aquilo que eu apresentei na introdução. Beleza? Uma vez que a ideia de que eu vou explicar, uma vez que, visto que, pois, porquanto, isso dá a ideia de que eu vou explicar aqui essa situação. Então, perceba que esses conectivos, sobretudo conjunções, eles vão trazer uma ideia, tá? Que evidentemente vai tornar o texto mais inteligível. Detalhe, viu, galera? Olha só, outro ponto que eu preciso destacar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente aqui, deixa eu ver. Vamos esse laranja aqui, ó. Galera, olha só. Não, laranja, isso. Ó, perceba que o tempo inteiro ele retoma a palavra-chave do tema ao longo do parágrafo. Olha lá. Trabalho de cuidado aqui no tópico frasal, beleza? População feminina, tarefas domésticas, ó, mulheres, ó,
serviços não remunerados, gênero, inserção feminina, mercado de trabalho, papel da mulher, cuidado familiar, vulnerabilidade, ou seja, todas as palavras têm correspondência, têm conexão de sentido, de significado com o tema. Isso faz o quê? Isso faz com que você não corra o risco de uma abordagem tangencial do tema. Aliás, isso é fundamental, tá? Isso é muito importante para que você possa efetivamente melhorar a condição do seu texto e já começar aí a partir do próximo simulado. Guerreiros, pergunta. Alguma dúvida aí sobre essa questão? Ou tá tranquilo? Diga aí para mim. Alguma dúvida aí ou tá de boaça? Ah. Guerreiros, olha só. Esse nosso segundo encontro foi muito voltado para o diagnóstico que foi feito lá no questionário, voltado para a qualidade do argumento, tá? Nosso próximo encontro, que eu vou lá no grupo mencionar as datas enfim, vai também trabalhar com a ideia de diagnóstico lá do questionário. Então, se você não respondeu, responda, por favor. Se você quer ser contemplado pela aula, por favor, responda o questionário. E a galera que está comigo, fiquem tranquilos, o segundo semestre vai ser todo voltado para esses diagnósticos que são bem precisos e importantes para que a gente evolua dentro da nossa produção de texto. Galera, a aula ajudou, esclareceu a mente, deu acendeu uma lâmpada aí na sua cabeça para melhorar a qualidade do seu argumento? Responde aí no chat para mim. Acilego, porra, dá um joinha aí, se ajudou, se não ajudou. Diga lá. Maravilha, maravilha. Tô felizaço por ter ajudado. Espero, na verdade, continuar ajudando, sobretudo nessa reta final, né? A gente precisa ganhar confiança e segurança para chegar no dia 3 voando. Galera, quem ainda não tirou a foto, não tirou o print, tire aí, posta lá, marca @legofontes, @curso patente da nossa maratona. Galera, seguinte, foi uma satisfação imensa estar com todos vocês. A aula vai ficar gravada, vai ficar disponível na descrição do grupo Patente à Prova. O simulado já está na pista, tá? Até domingo, às 23h30, você pode fazer a entrega do seu simulado. Vamos com tudo, tem muita coisa para acontecer nesse segundo semestre, para que você, dia 3 de novembro, faça nada mais, nada menos do que a melhor redação da sua vida, tá? E, aliás, a gente vai se encontrar também na revisão WESB, porque eu quero vocês. Eu quero em 2025, você aprovado na faculdade dos seus sonhos pelo Enem e de bandeja, de lambuja, pega uma vaguinha na WESB, aí de lambuja ali, de lambuja. Fala assim, ó, vou ser aprovado pelo SISU aqui, beleza? Só que a Wesley com bônus. Aí lá na frente eu escolho qual que eu quero. Aí lá na frente eu escolho. Se eu quero Wesley, se eu quero outra. Isso vai acontecer porque, galera, não se esqueça. Ninguém planta batatas e colhe repolho, ok? Lembre-se, quem planta, colhe. Se você planta bem, você colhe bem. A lei da semeadura não falha em nada na vida. Então, se você está plantando agora, saiba. Lego, estou estudando pra caramba, estou me sacrificando, tá chato, tá foda, tá difícil, não tem problema. Essa é a jornada do guerreiro, entenda. Até porque só não passa quem desiste. E se você é um daqueles que vão tentar até conseguir, saiba, seu momento vai chegar e nós vamos comemorar. E eu quero fazer parte disso, tá? Obrigado pela confiança, obrigado por me escolherem e espero que a gente possa comemorar muito em breve. Valeu? Guerreiros, beijo no coração, saúde para você, para sua família, bom final de semana. Tamo junto sempre.
Valeu!